Você é divorciado e tem filhos? Esse vídeo é pra ti, não perde. O assunto hoje tá, ó, top. Eu recebi uma pergunta de uma das pessoas que acompanham o canal. E a pergunta era o seguinte: Fran, na verdade não foi uma pergunta, foi uma sugestão. Ela me disse assim: Fran, eu quero que tu fale sobre o que a gente faz se a gente divorciou e tem filhos. Como é que eu faço pra me relacionar com meu marido e tal? O que eu faço para conseguir lidar com a situação, porque eu tenho filhos e não sou mais casada com o pai dos meus filhos. E eu pensei, assunto massa pra gente conseguir comentar lá no canal. Então, gente, assim, ó, antes de falar sobre isso, eu quero trazer uns dados pra vocês que eu acabei pesquisando sobre isso. Olha só, segundo o IBGE, 1 em cada 3 casamentos acabam em divórcio. Isso é um índice extremamente alto. E esse é um índice de 2017, foi lançado em 2018, mas referente a 2017. Outra questão, os casamentos, eles têm recuado 3,7% das pessoas estão casando menos, porém os divórcios, eles têm aumentado 4,7% e estão se divorciando mais. E as pessoas, além de estarem casando menos, se divorciando mais, elas estão optando por ter menos filhos ou por não ter filhos. Outro dado interessante sobre essa questão do casamento, olha só, a quantidade de tempo casado que mais gera divórcio é de 5 a 9 anos. Então, de 5 a 9 anos, dá quase 21% dos casos de divórcio está nessa faixa etária de 5 a 9 anos de casado. E a segunda maior faixa etária que tem divórcios são as pessoas que estão casadas entre 10 a 15 anos. É a segunda maior faixa de divórcios com tempo de casamento, são essas. E aí, olha só que interessante, se você é casado nessa faixa de divórcio entre 5 e 15 anos, provavelmente alguém que está casado há todo esse tempo já tenha filhos, 1 ou mais filhos. E aí vem a pergunta importante dessa pessoa tão querida que acompanha o canal: o que é que eu faço agora porque eu me separei e eu tenho filhos? Gente, primeira coisa que você tem que saber: filhos de famílias desestruturadas, eles tendem a ter problemas do desenvolvimento emocional. E aqui vamos quebrar um tabu. Família estruturada não é família que papai e mamãe não se separam. Porque tem famílias que papai e mamãe estão casados, mas o papai bate na mamãe. Tem famílias que o papai e a mamãe moram na mesma casa, mas a mãe vive criticando o pai, diminuindo ele na frente dos filhos. Tem famílias que o pai e a mãe são casadinhos, mas o pai ou a mãe, eles traem. Então, assim, tira da tua cabeça essa ideia de que família bem estruturada é família casadinha, papai e mamãe na mesma casinha junto com filhinhos. Isso não é real. O que é uma família bem estruturada? Uma família bem estruturada pode ter um divórcio, Fran? Pode. Vamos entender isso. Gente, assim, ó, uma família bem estruturada, na perspectiva dos filhos, é uma família em que o pai e a mãe, eles estão focados e eles têm maturidade para educar aquele ser que está vindo, sem que os pensamentos egoístas deles interfiram nesse processo de educação desse filho que está crescendo, ok? Então, por exemplo, pode ser que houve uma separação, pai e mãe, e tem um filho. A mãe já pode até já ter casado com outro, o pai já casou com outra, eles têm filhos dos novos relacionamentos, mas o pai e a mãe têm maturidade para entender o seguinte, que o relacionamento que acabou foi o deles, o relacionamento que acabou foi o relacionamento conjugal. Então o pai e a mãe entendem que eles não são mais marido e mulher, mas eles ainda são pai e mãe do fulaninho. Então, por exemplo, assim, se o pai e a mãe entendem que, mesmo separados, eles ainda são responsáveis por aquela criança, esse relacionamento é uma família bem estruturada, mesmo tendo um divórcio, mesmo a mãe já tendo casado com outro, mesmo o pai já sendo casado com outra, mesmo já tendo outros filhos. Tudo isso aqui é a família dessa criança. O que eu sinto assim, ó, às vezes os casais eles se separam e eles usam o filho para punir o outro. Então, por exemplo, separei do teu pai porque teu pai me traiu. E aí fica falando mal do pai da criança pra criança. Não faz isso, porque quem traiu foi o teu marido, não foi o pai dele. Fran, mas a mesma pessoa não é, separa. Então assim, Fran, como é que eu vou fazer se eu me separei e eu tenho filhos? Você tem que saber que você se separou do marido, mas ele ainda é o pai do teu filho, então não fala mal,
não fala mal da mãe, não fala mal do pai, não tenta jogar um contra o outro, não fica com ciúminho do tipo assim, ai, e se ele gostar mais da esposa do meu marido? Ou ai, se ele gostar mais do marido da minha mulher? Gente, isso é um egoísmo sem tamanho, é pensar só em si, no seu umbigo e esquecer da criança que está crescendo. Então, se você tem um filho, separou do cara lá, da mulher lá, você separou, não deu certo, ok, não deu certo o relacionamento conjugal. O que faz com o filho? Continua criando com amor e carinho, falando bem do pai dele, falando bem da mãe dele, incentivando. Tenham sonhos pro filho de vocês, tenham planos pro filho de vocês. E aí vem outra coisa interessante, se você casou com alguém que tem ciúme do teu filho, ou se você está se relacionando com alguém que tem ciúme do teu filho, te liga, porque não é justo que você tenha que escolher entre a pessoa com quem você vai casar e com o filho. Entendeu? Se você, por exemplo, vai casar com uma mulher, que essa mulher tem ciúme, não pode falar com essa mulher. Gente, o que é isso? O filho é pra sempre, não dá pra você fazer essa separação. Então tem que ter essa atenção e esse cuidado. Se você está se relacionando com alguém que tem filhos, e você tem ciúme, ou do filho, ou da mãe, ou do pai dessa criança, você tem que pensar o seguinte, não casa então. Se você não consegue lidar com essa situação, não case. Não case, gente, porque assim, ó, desculpe a brincadeira, mas é assim, ó, é 2 pelo preço de 1. Vem no pacote, não dá pra você separar. Pelo contrário, você tem que aprender a amar aquela criança e entender que ela vai fazer parte da sua família, entende? Não fale mal do pai ou da mãe dela, não tenha ciúminho, não faça isso. E se você tá com alguém que tem esses ciúminhos, fica pra ti aí um alerta, entendeu? Porque a criança é inocente nessa história. A criança, ela precisa receber amor, carinho, incentivo, sonhos, planejamento, uma família equilibrada. Ela tem esse direito por lei. É por lei que ela tem esse direito. E assim, se você escolheu errado a pessoa com quem você casou, ok, separa lá, você faça as consequências disso. Agora, a criança que é inocente, ela não pode passar por isso. Ela tem que ter a garantia de educação, de boa casa, comida, bons relacionamentos, não passar por agressão nem física, nem psicológica. Então, assim, ó, ela tem esse direito por lei. Então, o que eu tenho pra dizer pra você? Se tem ciúme, com quem você está namorando tem ciúme, ou se você é um namorado e tem ciúme, não casa com essa pessoa, porque essa criança não merece viver num ambiente assim. Gente, é isso aí, esse é o meu recado dessa semana, espero que tenha ajudado você. Talvez você não gostou de ouvir, mas se você parar para pensar no que eu disse, isso vai te ajudar, vai. Eu tenho certeza que vai. Então assim, ó, beijo pra ti que ficou até agora assistindo esse vídeo, você é o cara, você é a guria, você vai chegar lá, entendeu? Se alguém gostou muito assim, compartilha, se pisou nos teus calos, não fique bravo comigo, entendeu? Mas pense que pode fazer a diferença na tua vida, tá bom? Gravei hoje pra você ser feliz, pra te ajudar pra você ser feliz, tá bom? E assim, ó, se você tiver algum comentário pra fazer, comenta aí embaixo, perguntas, comenta também, elogios, comenta também, críticas, comenta também, fala aí, você é livre pra falar o que você quiser, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!